Oi, pessoal, eu sou a Paula Pfeiffer, do Clube dos Surdos que Ouvem. Eu sou completamente surda dos dois ouvidos, perdi a minha audição, toda ela, desde os 6 anos de idade. Nasci ouvindo, mas fui perdendo progressivamente a minha audição. E por criar conteúdo há quase 15 anos aqui nas redes sociais, no site Crônicas da Surdez, e por liderar a maior comunidade digital do Brasil de pessoas com deficiência auditiva, que usam aparelhos auditivos e implante coclear, vocês podem imaginar a quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias, o dia inteiro. E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque muita gente chega no meu site ou nas minhas redes sociais atrás dessas informações, mas eu confesso que me incomoda muito o fato de que 99% dessas mensagens a pessoa deixa claro que ela sequer se deu ao trabalho de ler o básico sobre o assunto. E aí é complicado, porque as pessoas realmente acham que você vai parar o que você está fazendo e vai lá responder detalhadamente para a pessoa quais são os direitos dela, todos os direitos que você tem aqui em detalhes. Pega aí, amigo. Não. Quando você tem uma deficiência, seja ela auditiva ou qualquer outra, você tem obrigação de saber tudo sobre a sua deficiência. E você só vai saber tudo se você se der ao trabalho de pesquisar, de ler, de conversar com pessoas que têm a mesma deficiência que você. Foi para isso que eu criei o Clube dos Surdos que Ouvem. Então, assim, o mínimo do trabalho você vai ter que ter. E eu decidi fazer esse vídeo também porque nos últimos tempos virou moda nas redes sociais, todas elas, vídeos de profissionais da advocacia prometendo mundos e fundos para pessoas com deficiência, sem sequer citar os detalhes de cada deficiência. Então a pessoa assiste ali um vídeo que não se enquadra na deficiência dela ou no tipo de surdez que ela tem, que aqui a gente fala exclusivamente sobre surdez, e acha que ela tem direito a tudo e mais um pouco. Outra coisa muito comum que acontece nas mensagens que eu recebo são pessoas que dizem assim: acabei de sair do médico, acabei de descobrir que eu tenho uma surdez leve ou moderada, sei lá, e quais são os meus direitos? A surdez por si só, quero começar esse vídeo frisando muito isso. Ela sozinha, ela não te dá direito a nada, porque em primeiríssimo lugar, o seu tipo, o seu grau de surdez, ele precisa estar de acordo com os critérios da lei brasileira, do que a lei considera como deficiência auditiva. Então, mensagem recorrente que chega para mim todos os dias: eu tenho uma surdez unilateral, leve ou moderada ou severa, num ouvido. Sei que a lei da surdez unilateral foi aprovada. Quais são os meus direitos? Olha só, você sequer se deu ao trabalho de ler essa lei. E essa lei diz lá, bem grande, que a surdez unilateral total ou a bilateral, de acordo com os critérios já conhecidos da lei aí. E o que é uma surdez unilateral total, gente? O Conselho Federal de Fonoaudiologia já emitiu um parecer sobre isso, porque essa lei foi mal redigida pra caramba. Você jamais vai ver um fonoaudiólogo profissional da saúde se referindo a um grau de surdez como surdez total, porque isso basicamente nem existe. Todo mundo tem algum resíduo auditivo no seu ouvido. Então, segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a surdez unilateral total é o equivalente a uma surdez profunda. Portanto, se a sua surdez unilateral não for de grau profundo, você não é considerado uma pessoa com deficiência auditiva, e sendo assim, esses direitos que as pessoas acham que têm, você não terá acesso. Eu acho importante falar tudo isso porque ter uma deficiência significa que você vai ter que assumir certas responsabilidades na sua vida, e estudar e se informar a respeito da sua deficiência é a mais básica delas. Eu tenho uma listinha aqui com 10 direitos das pessoas com deficiência auditiva. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo. Depois você vai clicar lá e você vai ler com atenção. Inclusive, tem palavras sublinhadas, significa que você clica se aquele assunto te interessa e você vai para outro post que explica o assunto com riqueza de detalhes. Se você ainda tiver dúvida, você se associa ao Clube dos Surdos que Ouvem. Então, o primeiro direito das pessoas com deficiência auditiva é a reabilitação auditiva pelo SUS. O SUS fornece aparelho auditivo, fornece implante coclear. Muita gente não sabe disso, tá? E muita gente não sabe como lidar com o sistema de saúde pública
e acha que tudo bem ficar na fila um tempão. Não, a gente tem a ouvidoria do Ministério da Saúde para fazer denúncias de demoras, e é assim que o Ministério da Saúde descobre vários casos de má gestão e repensa aí o envio de verbas públicas, tá? Segundo, passe livre federal, estadual e municipal, sendo que você vai ter que ler as regras de cada um, porque cada um tem as suas regras, não é uma coisa universal assim. Toda pessoa com deficiência tem direito ao passe livre federal, estadual, municipal. Não é assim que funciona. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, você pode tirar o Vale Social, que te dá passe livre dentro da cidade, em ônibus, metrô, etc., apenas com o critério de deficiência. Então, não tem o critério socioeconômico, você não tem que comprovar renda. Então, cada cidade, cada estado tem as suas regras e lá, nesse post que eu vou deixar o link aqui, você vai clicar e você vai ler com atenção e cuidado para descobrir se você tem direito ou não. Terceiro, a meia entrada, que as pessoas perguntam muito, tá lá, clica na palavrinha meia entrada, vai direcionar para o post que explica tudo. Quarto, a fila preferencial. As pessoas têm muito essa dúvida, porque como a surdez é uma deficiência invisível, as pessoas não sabem se podem entrar numa fila preferencial. Se você tiver um RG DPCD, se você tiver como comprovar a sua deficiência auditiva, você pode entrar nessa fila, porque se alguém te perguntar qualquer coisa, você vai mostrar o seu RG DPCD ali e pronto, acabou, não vai ter que discutir com ninguém, tá bom? Cotas para pessoas com deficiência em concursos públicos, eu tenho certeza que disso vocês já sabem, e cotas para pessoas com deficiência em empresas acima de 100 funcionários. Pela lei, elas têm que ter essas vagas. O detalhe aqui que quem já é mais antigo no rolê sabe é que, infelizmente, as empresas reservam para pessoas com deficiência as piores vagas, com os menores salários, porque eles querem apenas se livrar da multa por não terem essas vagas. Número 6, isenção da IPI na compra de veículo. As pessoas querem muito saber sobre isso. Tem um post totalmente passo a passo para vocês lá no Crônicas da Surdez. É só clicar na palavrinha ali e tem que ler com atenção. Tá tudo explicado lá. Todas as dúvidas que você possa ter estão detalhadas neste post. Número 7, o RG DPCD. Mais uma vez, eu sou do Rio de Janeiro, aqui foi muito rápido, prático, simples, tiraram meu RG DPCD, mas cada estado tem as suas regras, então você vai procurar no Google como tirar o RG DPCD no seu estado. E no Crônicas da Surdez a gente ensina o passo a passo para as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Número 8, benefícios do INSS. É aqui que o bicho pega, porque todo mundo acha que, após descobrir uma surdez, descobrir que eu tenho uma surdez moderada, eu vou me aposentar por invalidez, o INSS vai me pagar alguma coisa pelo resto da vida. Não é assim que funciona, eu não sei de onde que as pessoas tiram essas ideias malucas, porque qualquer benefício do INSS, ele segue regras de contribuição, ou seja, você tem que ter contribuído para o INSS por um período mínimo de tempo, tem regras para isso, e também a questão da condição socioeconômica. Mais uma vez, como eu já falei, não é a deficiência sozinha que vai te dar acesso a algum benefício do INSS, muito pelo contrário. As pessoas acham assim, poxa, eu acabei de descobrir uma deficiência auditiva moderada e não vou poder me aposentar. Tem regras, gente, regra de contribuição, regra de idade para homens e mulheres. E aí o fator deficiência, após uma análise biopsicossocial, que vai levar em consideração como que a sua deficiência te afeta no dia a dia. Não é o grau da sua deficiência que vai aumentar a rapidez da sua aposentadoria. Por isso que eu digo, vocês têm que ler com atenção, cuidado com esses vídeos caça-cliques aí, que é o que mais tem, é o que eu mais vejo agora, virou moda, direitos dos surdos, das pessoas com deficiência. Tenham mais critério na hora de acreditar nas coisas que vocês veem por aí. Primeiro leiam, primeiro se informem, para depois sair acreditando nos mundos e fundos que
prometem. Por último, direito à educação com acessibilidade de acordo com o seu modo de educação, ou seja, quando nós falamos de deficiência auditiva, um estudante pode ser uma pessoa como eu, que é completamente surda, usa próteses auditivas, não usa língua de sinais e não tem na língua de sinais, no intérprete de Libras, como recurso de acessibilidade, precisa de outros recursos, como, por exemplo, legendas em tempo real, aro magnético, sistema FM que o SUS fornece. Então, vocês têm direito a isso, mas vocês vão precisar ler e se informar para entender como acessar esses direitos. E, por último, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Temos um post também super detalhado explicando como funciona isso, porque a surdez não vai aposentar ninguém por invalidez, como as pessoas acham. Uma mensagem que é campeã de envios que eu recebo todos os dias são pessoas que de fato acham, acreditam que porque elas têm uma surdez moderada ou severa, elas não vão mais trabalhar. A surdez não impede ninguém de trabalhar. A própria avaliação biopsicossocial do INSS está aí para mostrar para as pessoas que não é assim. Eu, por exemplo, tenho o pior grau de surdez que existe. Se acaba minha pilha, eu tiro meus implantes agora, não escuto absolutamente nada. Mas com eles, eu sou plenamente capaz de trabalhar. Então, as pessoas têm que entender isso. Não é a surdez sozinha que vai te dar esses direitos imaginários que habitam o imaginário social da galera aí. Vamos ler, vamos nos informar, porque hoje ninguém tem desculpa para dizer que não sabe alguma coisa, está tudo aqui ao alcance da palma da mão de quem tem acesso a um celular, quem tem acesso à internet. Então é uma questão de você dedicar um pouco do seu tempo, da sua atenção para algo que tenha um impacto real na sua vida, tá bom? Eu peço desculpas para quem se sentiu talvez ofendido pelo tom mais assim desse vídeo, mas se coloquem no meu lugar. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias com as perguntas mais repetitivas feitas pelas pessoas que não se deram ao trabalho de consumir todo o conteúdo gratuito que tem no site Crônicas da Surdez e nas minhas redes sociais e que tira todas essas dúvidas. Então, vamos incorporar esse modus operandi depois que a gente tem um diagnóstico de uma deficiência auditiva. Vamos ler, vamos nos informar, vamos conversar com pessoas que também têm a nossa deficiência, que também já tentaram acessar esses direitos e tirar as nossas dúvidas. Mais uma vez eu deixo o convite, vem para o Clube dos Surdos que Ouvem.